Boa noite, nossa comunidade sagrada dos Pais Celestiais aqui de Brumado, na nossa região. Sejam todos bem-vindos, irmãs, irmãos. Somos uma comunidade de bastante irmãs e um pouco de irmãos. Uma vez mais vim agradecer por todos vocês poderem entrar para o nosso sermão, poder prestigiar a nossa reunião semanal. Nós realmente somos muito gratos porque realmente nós pudemos estar aqui junto dos nossos verdadeiros pais, e eu dou graça realmente por essa comunidade. Aqui, né, nós realmente conhecemos os verdadeiros pais, foi o lugar que nós fomos agraciados pelo céu para conhecer os verdadeiros pais. Depois de andar muito pelo Brasil, eu retornei para cá, né, e tenho muita gratidão por isso. E às vezes a gente anda tanto e você acaba realmente percebendo que o lugar onde você nasceu é um lugar muito que você tem muita saudade realmente, você tem muito apego. Mas gostaria de falar para os irmãos hoje, né, mais uma vez no nosso sermão deste sábado, né, começando aqui com essas palavras que a minha preciosa esposa colocou para me ler. Gostaria de começar com essa leitura, né? Sejamos verdadeiros filhos e filhas devotados, que podem alcançar resultados mais elevados a cada mês e ano que se passam, através dos quais nosso Criador, o Pai Celestial, pode se deliciar e confiar em nós. Não devemos nos tornar pessoas que continuam mudando de lado, mudando de lado. Confio que você agirá responsavelmente, com o sentimento de dono, em todos os aspectos em que a responsabilidade é necessária. Então, essas palavras aqui preciosas da nossa verdadeira mãe, nós podemos refletir esta noite, né? Mas nós, realmente como os filhos do céu, realmente como os casais que estão se preparando para se tornar Tchombo, essa é a expectativa que eu tenho para todas as famílias abençoadas, e a determinação que eu tenho no fundo do coração realmente é poder auxiliar de alguma maneira os nossos irmãos para que possam se tornar casais Tchombo, todos. Inclusive o casal a minha esposa Rosana e eu também, nós estamos nessa expectativa, né? E a gente só pode atender aos nossos pais celestiais realmente quando a gente faz aquilo, né, que os verdadeiros pais estão pedindo na Terra, né? Que é realmente os verdadeiros pais são o foco da nossa vida, né? Se nós não podemos focar nos nossos verdadeiros pais, realmente teremos como cumprir nossa responsabilidade. Eu gostaria também de lembrar uma frase, né, que eu tenho perguntado nos meus sermões algumas vezes, né, se vocês estão respirando, têm respirado vocês durante a semana? Aqui algumas reações, né, então eu creio que vocês têm respirado realmente, né, porque nós não podemos esquecer de respirar. Gostaria de contar uma breve experiência, sem tomar muito do tempo dos irmãos, que realmente essa semana o presidente Coito deu um sermão maravilhoso no domingo, né? E no sermão ele mais uma vez nos exortou, nos pediu, falando que a gente deveria realmente auxiliar a Providência Nacional com todo aquele nosso Johnson, realmente, nossa condição para auxiliar a Providência Nacional. Tem muita situação que tem que se resolver no campo jurídico, né? Então, nós temos que auxiliar. Então, ele pediu que nós fizéssemos oração às 4 horas da manhã, acordássemos às 4 horas da manhã. No caso, ele disse dessa maneira, né, que a gente poderia auxiliar a Providência, que estava precisando, porque ele e o reverendo David King, reverendo David Owen King, né, no caso, estava carregando um carrão pesado, um carro grande, muito pesado, né, como se fosse um trailer, né, aqui para nós na Bahia é uma carreta, né. Então, eles dois puxando aquela carreta não saía do lugar, né? E tinha 6 irmãs que estavam tentando empurrar também, né? E aí tinha Deus no mundo espiritual, uma porção de pessoas no mundo espiritual olhando, né? E que eles não podiam fazer ações porque realmente nossa comunidade estava só olhando também o que iria acontecer, né?
Mas, na verdade, né, nós temos feito venerações, né, quando é pedido. Então, durante essa condição dessa semana, realmente, eu acordei com a minha esposa Rosana, e eu fui primeiro, né, uns 3 minutinhos antes das 4, né, e fiquei pensando, né, se ela iria, e olhava pela porta, né, aí antes das 4 lá ela apareceu, né, e nós começamos a orar junto, começamos a condição de 40 minutos. E durante aquela condição, eu já estava encontrando com Deus, né. Todos estão ouvindo? Você está ouvindo, seu Anderson? Então, durante aquela condição, já senti emoção, né? Fazendo oração, falando para Deus que queria sentir o coração de Deus, queria consolar o coração de Deus, né? E daí, né, eu realmente, naquela condição, foi muito sincera, né, da minha parte, né, derramando lágrimas e tal. Mas, e depois, né, Deus mostrou realmente, né, para mim, né, me mostrou ele, né, naquele momento, né, mas foi num sonho, né, e eu tive uma experiência tremenda com Deus, que realmente é difícil de escrever, né, para os irmãos, mas eu creio que eu gostaria de falar para os irmãos que é realmente quando Deus mostra um pouquinho, né, foi só um pedacinho do coração de Deus, foi muito chocante para mim, né, eu fiquei em choque. E eu tinha dormido cerca de 2 horas na noite, né? Quando Deus me mostrou isso. E eu não consegui mais dormir à noite. Então, realmente, quando você encontrar com Deus, quando nós encontramos, se a gente tentar consolar Deus, realmente nós iremos ficar loucos, realmente. Nós não conseguiremos mais dormir nem comer, né? Porque foi uma cena chocante, aquele momento, né? Que Deus me mostrou ele. E ainda Deus falou, né? Tenha cuidado, né, comigo, né? E cuida de mim, né? Naquela frase que ele falou comigo. Mas foi muito chocante, né? Que realmente é uma coisa que geralmente a gente não sente muito sensivelmente as coisas que ocorrem no mundo, né? Mas o coração de Deus é muito profundo e muitas das vezes, se a gente tentar realmente sentir o coração de Deus que nem os verdadeiros pais, nós não teremos capacidade nenhuma realmente de dormir, né? Então, quando Jesus encontrou com Deus, e o verdadeiro pai encontrou com Deus, por isso que eles se tornaram pessoas loucas, né? Que não conseguia dormir realmente, porque a situação, né, que Deus me mostrou, realmente da situação do estado que Deus está, no lugar que Deus está realmente, colocado realmente, por causa de nós, é uma situação muito, muito terrível, realmente, assim, uma coisa muito chocante, que nós iríamos arrepender profundamente, né? Então, durante essas orações que eu fiz às 4 horas da manhã, todos os dias derramando muitas lágrimas, eu pude arrepender por muitas coisas que a gente realmente faz muito juramento para Deus, que nós iremos cumprir realmente uma família de amor, nós iremos tornar um casal perfeito. É isso que a gente jura na benção, né? Nós juramos na benção dessa maneira, que nós iremos nos tornar um casal do Choniluk, nos assemelhando aos verdadeiros pais e aos pais celestiais. Então, no momento de oração, quando você entra naquele estado, daí você pode perceber realmente que a gente faz muito juramento e que nós não somos capazes realmente de cumprir tudo aquilo que nós prometemos para Deus, realmente. Quando a gente está numa situação de dificuldade tremenda, que a gente está realmente no sofrimento, a gente faz muitos juramentos para Deus, que Deus deixar nós sair daquela situação, nós realmente iremos mudar daqui para frente. Mas, muitas das vezes, nós realmente não cumprimos com o compromisso que a gente faz, né, com os nossos pais celestiais. E aí que a gente tem realmente que perceber por que o verdadeiro pai levou uma vida louca, né? Levou uma vida realmente que nós não conseguíamos entender como o verdadeiro pai podia dormir 3 horas por noite, 2 horas por noite. Porque realmente o verdadeiro pai, 24 horas por dia, sente esse coração de Deus, né? E quando você sente o coração de Deus, é diferente de você encontrar com Deus, o Deus de amor, né? Quando ele te dá amor, é totalmente diferente quando ele mostra realmente a situação em que ele está. E realmente, irmãos, minha determinação realmente depois de ver aquela cena é totalmente diferente, mesmo de quando eu
vivi minha vida até hoje, né? A primeira vez que encontrei com Deus, eu recebi muito amor, mas dessa vez, a situação que Deus me colocou, que Ele me colocou, é uma situação em que desespero totalmente, né? Que nós não podemos realmente fracassar jamais. Pensando assim que muitos dos nossos amigos, irmãos, ficaram pelo caminho, né? Então, depois de pensar dessa maneira, nós podemos perceber, né, que Deus tem andado durante o curso da história realmente para trazer o ser humano a uma posição original, aquela posição de Adão e Eva. Mas porque Adão e Eva abandonou Deus, então Deus realmente não pôde se posicionar na posição de rei. E tem estado, né, nessa situação por 6.000 anos, numa posição realmente de baixo do servo, né? Deus está sendo colocado numa posição em que Satanás pisoteia o coração de Deus dia após dia. Realmente, tentando explicar com palavras, a gente tentando explicar como é Deus é muito difícil, né? Não é possível descrever a situação de Deus por palavras. Então, a gente tem que ver realmente com nossos próprios olhos. Então, é a mesma coisa do mundo espiritual, né? A gente não tem como descrever o mundo espiritual por palavras. A gente pode tem 2 livros, tem o livro do reverendo do Dr. Sanrolim, também tem 2 livros do Verdadeiro Pai, Vida no Mundo Espiritual 1 e 2. Mas quando você vê realmente a situação que Deus me mostrou, aí sim você percebe realmente que aquilo é real, realmente. Então, realmente nossa determinação deve ser baseada realmente em experiência viva. Por isso que o verdadeiro Pai falou, você mesmo tem que olhar o mundo espiritual, né? Porque realmente a gente falando a situação do mundo espiritual, você não sente, né? Não sente realmente ouvindo que o mundo espiritual tá numa posição realmente de angústia, de sofrimento tremenda, né? Então, aquela posição onde o verdadeiro Pai encontrou com Deus, quando ele encontrou com Deus, Deus estava jogado em uma maca, né, de hospital, né, onde ele não poderia se mexer, que estava totalmente inuturizado, né, então, numa posição de tremendo sofrimento. Mas, quando a gente vê realmente o filho da gente naquela situação, o verdadeiro Pai falou, né, que Deus é aquele Pai realmente que está o filho na UTI e Deus está do lado de fora gritando, né, para o filho, né, para ele acordar. Mas nós realmente, quando a gente não está naquela situação, quando não é nosso filho, a gente olha realmente o filho das pessoas e das pessoas que morrem todo dia, uns de assassinato, outros por doença e outros por imprudência. As pessoas se matam no trânsito, as pessoas se matam por tiro, por arma e tudo isso. Realmente a gente não sente realmente que é nossos filhos, né? Mas somente quando você vai no mundo espiritual, que você entra no mundo espiritual, daí você pode sentir realmente aquilo que é 1000 vezes mais do que o que a gente sente na Terra. Quando um nosso ente querido, quando um pai, uma mãe, um irmão ou um filho realmente sofre uma dor, aí você entra na situação realmente de compreender. Antes disso, realmente ouve que alguém morreu, mas você fica um pouco triste, mas você não fica em estado de choque, como no caso, né, de um pai realmente que o seu filho é assassinado. Então, a situação de Deus ainda é muito mais terrível porque o assassino ainda é o filho de Deus, né? Então são 2 irmãos se matando, né? Então essa situação realmente que nós temos que compreender. E por isso que a determinação de fazer testemunha é tão grande da nossa verdadeira mãe, de restaurar 1/3 da humanidade, pelo menos 1/3 não vai estar entrando no inferno, né? Então, realmente, a determinação nossa deve ser desta maneira, né? Eu gostaria de falar para os irmãos que a experiência melhor para você compreender Deus é quando Deus mostra o coração dele, né? E é muito difícil, enquanto a gente não nos coloca numa posição realmente
de negar aquilo que a gente mais quer. E durante a noite, às 2 horas da manhã, é a hora do sono mais pesado, né? Então, se você acordar aquela hora e for fazer oração, com certeza Deus vai mostrar realmente a situação em que ele está colocado. Então, eu sei que muitas das vezes a gente fala coisas realmente, na minha determinação é mostrar realmente como é a situação que as pessoas são colocadas, né? E não é que eu não quero assustar as pessoas, mas eu quero mostrar realmente que a situação do mundo espiritual, quando a gente vai para lá, aquela situação vai acontecer conosco, né? E realmente você vai ver que o mundo espiritual é muito real, que a situação do mundo espiritual acontece realmente de acordo com as palavras do verdadeiro Pai, né? Dos verdadeiros pais aqui na Terra. Então, aquelas palavras realmente que Jesus falou, né? Que ninguém entrou no céu, senão aquele que desceu do céu. Então, imagine, né? Só tem uma pessoa, dentre bilhões de pessoas, só uma que não ia diretamente para o inferno, né? Mas que ia para o paraíso. Né? Então, realmente é uma situação que nós não compreendemos realmente. Imagine um lugar, um país onde todos os habitantes do país estão condenados a uma prisão eterna, né? É claro que não vai ser eterno, mas falando de uma forma do mundo espiritual, todos que morrem vai realmente para o inferno, né? Quem não realmente não aperfeiçoou. E por isso que a nossa situação de famílias abençoadas é tão privilegiada, porque realmente nós chegamos para a época, né? Nós somos as pessoas que realmente conheceram os verdadeiros pais. E realmente o princípio divino, quando a gente fala para as pessoas, é que ele tem um poder realmente tremendo. E quando você não tem acessibilidade realmente que aquela pessoa está precisando, então muitas das vezes a gente acaba realmente falando alguma palavra que seja uma palavra de julgamento. E nós realmente não devemos julgar as pessoas, nós devemos nos colocar na posição realmente de amor. Realmente. Então, nesses últimos tempos, realmente como posição de missionário, né? Aqui da nossa cidade de Brumado, eu percebi que a gente não pode falar uma palavra que seja uma palavra para julgar qualquer pessoa que tem na nossa comunidade. Então, essa palavra que é uma palavra de julgamento, quando você fala para alguém assim que essa pessoa não tem mais jeito, realmente causa uma dor tremenda no coração de Deus. Né? E eu percebo isso agora, né? Se a gente falar qualquer palavra de julgamento, aquilo realmente se torna algo que condena a pessoa. Né? E não pode realmente a gente seguir por esse caminho. A gente tem que falar realmente que todas as pessoas têm possibilidade de mudar. Se a gente pensar realmente no nosso testemunho, que a gente sai pela rua e tenta dar o vinho sagrado, e muitas das vezes as pessoas rejeitavam o vinho dos verdadeiros pais, e olhando agora, na época eu ficava meio bravo, mas realmente é uma dor no coração de Deus tremendo, né? Porque você tem a cura, mas a pessoa não quer. E isso realmente é o que faz o nosso crescimento espiritual realmente desarrolhar, né? Como seria, estou falando espanhol agora, né? Desenvolver, né? Nosso coração realmente vai crescer quando você realmente dá testemunho para uma pessoa. E é muito precioso, porque essa semana eu falei o princípio divino para uma pessoa, e como eu estava com um sentimento tão grande, realmente a pessoa, ela ouviu as palavras que eu estava falando e ela mudou a atitude que ela tinha, já que ela estava realmente muito braba, né? E por falar as palavras do princípio divino e mostrar realmente, né, que todos têm chance de mudança, imagine que a situação muda de uma hora para outra. E uma pessoa realmente que critica e fala mal do outro, geralmente nós não somos 100% perfeito, né? Nem somos 100% bom. Mas acaba que eu acho, né, que assim, não, já estou numa posição mais alta, eu sou família abençoada, então estou numa posição de julgar a pessoa que está cometendo pecado. Mas esse não é o
o coração realmente de Deus, né? Deus que está na posição mais elevada, ele não se coloca na posição realmente de julgar. Muitas das vezes, se você lê o Velho Testamento, parece que Deus está brabo, né? Está querendo julgar e está querendo matar as pessoas más. Mas, na verdade, aquele lá era um anjo, né? Que estava representando Deus no Velho Testamento. Então, do Velho Testamento, parecia que o Deus é um Deus brabo e Deus julgador. Então, se a gente for viver de acordo, os evangélicos sempre falam, a gente for viver de acordo com a lei, então a lei, você vai ser julgado de acordo com a lei, né? Se você quiser viver de acordo com a lei, né? Se alguém matar o meu filho, eu tenho que matar aquela outra pessoa como pagamento, né? Então, olho por olho, dente por dente, né? Todo mundo acaba cego e banguela, e não é uma coisa, né, que a gente quer. Então, realmente, os evangélicos, eles gostam de falar que nós estamos no estado de graça, né? Mas as famílias abençoadas realmente já estão no nível realmente de viver com os pais celestiais. Todos vocês têm ouvido, né, o reverendo David Donkin todos os dias falando que nós temos que viver com os pais celestiais. Agora, imagine você viver com o Espírito Santo, que quando você vive com o Espírito Santo, realmente o Espírito Santo, ele é o Espírito do amor, realmente. O Deus Mãe, aquele coração de mãe, é o Espírito do amor. Então, as famílias abençoadas que se desejar viver com o Espírito Santo, realmente não terá realmente palavras para julgar ninguém. Então, durante essa semana, realmente, eu estive refletindo que a gente só tem que ter realmente gratidão e muitas das vezes até mesmo arrepender por ter julgado qualquer pessoa. E eu realmente eu falei isso para Deus, né? Pai, eu peço perdão realmente por todas as pessoas que eu julguei durante a minha vida, porque cada vez que a gente profere uma palavra que maltrata o coração de alguma pessoa, isso realmente vai contra a lei do céu, né? Não machucar o coração do outro. Então, realmente, quando a gente desiste de uma pessoa, do testemunho daquela pessoa, falando aquela pessoa não tem jeito, realmente não é o coração do John Ilgu, que não é uma família central da bênção, né? Que todos nós queremos nos tornar a família central da bênção. Então, nos tornar ainda casal Chombo, casal que vive de acordo com a regra do John Ilgu. E eu acho realmente que se eu tiver alguma palavra de falar para os irmãos, realmente, né, tem que fazer oração, realmente tem que respirar. Tem que respirar, tem que quebrar barreira, não tem jeito. Muitas das vezes a minha esposa, ela tem facilidade de fazer oração para entrar no mundo espiritual, mas na verdade ela tem até medo, né, por causa que é muito... Quando você vê a situação do mundo espiritual, é chocante. E realmente, para mudar a nossa vida, para mudar o destino da nossa vida, a gente tem que quebrar a barreira da oração somente de palavras. E realmente quando você quebra essa barreira, o coração realmente se abre, você é capaz de realmente perceber o mundo espiritual e perceber Deus na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Então, realmente, quando a minha esposa me falava alguma coisa do mundo espiritual, e eu ficava assim, não sentia muito, né? Mas ela derramava tantas lágrimas e ficava no estado realmente que vocês não imaginam, que a pessoa fica sem forças e fica... Basicamente, eu levava ela até um lugar para ela deitar. Então, realmente, o mundo espiritual, quando você entra nesse estado, é um estado realmente que a gente já não tem mais como você negar realmente que o coração de Deus está despedaçado. Mas tem que ver com os próprios olhos, não tem jeito. Mas é os olhos espiritual, né? Não é os olhos físicos nossos da Terra. Porque se a gente ficar apegado realmente ao físico, o físico não tem sensibilidade para com o coração de Deus. A gente tem que realmente ser capaz de entrar no mundo espiritual. Somente quando a gente entra nesse estado, a gente realmente vai sentir que Deus é vivo e que ele realmente é um Deus de sofrimento. A vida de Deus realmente, durante toda a história, foi só uma vida de sofrimento. E por isso que a determinação realmente das famílias abençoadas realmente é de viver junto com Deus,
a gente for capaz de viver junto com Deus, eu creio que nós seremos uma igreja de pessoas loucas, realmente. Que alguns podem até pensar, né? Mas não queremos ser pessoas loucas do sanatório, mas nós seremos pessoas loucas para cumprir realmente o ideal dos nossos preciosos verdadeiros pais. E agora, realmente, como o presidente Coit declarou há uns 2 domingos atrás, não tem jeito. Nós somos as pessoas que estamos na linha de frente, né? E nós somos as pessoas realmente que têm que fazer a guerra, né? Nós temos a guerra entre Deus e Satanás, né? O lado do bem e o lado do mal. Então, um lado tem que ser decidido como vencedor. E nós, como soldados do lado celeste, nós não podemos fraquejar, né? Não podemos voltar para trás, né? Se a gente recuar, realmente o inimigo vai vencer, né? E vai realmente destruir tudo, né? Então, essa parte realmente que as nossas famílias abençoadas têm que realmente entender. E muito tempo, né, o reverendo David Donkin falava para nós, né, que a gente tem que unificar o mundo físico e o mundo espiritual, né, criar essa unidade, mobilizar o mundo espiritual. Mas nós mobilizar o mundo espiritual, a gente não deve ser realmente escravo do mundo espiritual, a gente não deve ser as pessoas que obedecem ao mundo espiritual, mas você mobiliza o mundo espiritual para o mundo espiritual trabalhar junto com você no testemunho. E também o mundo espiritual não vai fazer coisas que a gente vai querer desejar como criança. Por exemplo, você vai dar ordem para o mundo espiritual que você quer ganhar na loto, para você ter uma Ferrari, ter um apartamento muito bom. Esse mundo espiritual não vai obedecer de jeito nenhum. O mundo espiritual só obedece aquilo, né, que está de acordo com a vontade de Deus, realmente, né? Pelo menos o mundo espiritual bom. O mundo espiritual mal vai fazer bagunça na sua vida e vai fazer você de chacota ainda assim. Então, mobilizar o mundo espiritual tem que ser centralizado realmente na vontade de Deus. E quando fala, né, onde está a sorte celeste, que a sorte celeste só está onde Deus está colocando a intenção, naquela providência que Deus está colocando a intenção, ali está a sorte celeste. Então, por isso que realmente, durante esse sermão, gostaria de passar essa mensagem. E não vou me alongar muito, porque nós temos um festival hoje à noite, às 9h30. Então, eu vou ler umas palavras aqui dos nossos, está no Cheonsongyeon, dos nossos verdadeiros pais. O ponto de partida do reino do céu. A partir de onde pode começar o reino do céu? Sem dissolver a angústia de Deus, não podemos entrar lá. Então, aqui está muito de acordo com as palavras que eu falei até agora, né? Tudo que eu falei até agora, então, está de acordo realmente com o que a gente tem que fazer realmente para entrar no reino do céu. Então, antes de nós vencermos toda a angústia do coração de Deus, todo aquele ressentimento histórico, tudo aquilo que o ser humano realmente fez, que os nossos ancestrais fizeram, realmente não podemos consolar o coração de Deus, nem dissolver a angústia do coração de Deus. Então, não realmente devemos deixar que Deus esteja angustiado, pensando, será que realmente o meu filho Marcílio vai seguir Satanás alguma vez? Se a gente deixa Deus nessa expectativa, realmente não podemos entrar no reino do céu. Não podemos deixar Deus angustiado jamais. Mas seremos as pessoas que Deus tem interesse realmente, pensando, não, esse é o meu filho, né, de quem eu me comprazo. Este é o Anderson que não fracassa jamais, né? Que ele não vai me deixar na mão. Semana que vem ele decide realmente seguir já contra a vontade de Deus. Vocês sabem, né, que seguir contra a vontade de Deus é Satanás, né? Satanás significa ir contra Deus. Falando só um pouquinho aqui, tem muitos grupos, né? Tem um grupo chamado aí no Facebook, né, Mune Sincero, que faz muita crítica às nossas figuras centrais, né? E crítica realmente é um veneno para o nosso espírito. Então, você pode até olhar, se você quiser, mas realmente tem que ter o discernimento que aquelas pessoas realmente estão totalmente contra a vontade de Deus. Imagine que tem um amigo meu e ele é contra mim, começa a trabalhar contra mim e me criticar. Então, realmente, essa pessoa é o contrário, é o Satanás, né?
Como tecemos uma história de sofrimento desde a queda, temos que restaurar todos os seus laços. Todos os laços de 6 milênios, desde Adão e Eva, têm de ser restaurados. O princípio da Igreja da Unificação ensina acerca de um Deus de tal sofrimento. Então, realmente, somente a Igreja da Unificação é a pessoa que realmente é capaz de mostrar o Deus, né? Muitas das vezes tem pessoas que realmente vai na igreja evangélica esperando receber um milagre. Mas na Igreja da Unificação, nós não somos a igreja realmente que vamos realizar um milagre, mas nós seremos a igreja que vamos realizar um milagre de acordo com a condição que nós temos. Na nossa história da Igreja da Unificação, o verdadeiro Pai ganhou realmente o vitória somente por pagar a indenização. Então agora nós chamamos de Johnson, mas você tem que fazer o esforço. O milagre vai acontecer quando realmente nós formos capazes de realmente restaurar o débito através do pagamento da indenização. Então, os membros que entravam na Igreja da Unificação e ninguém sabia de onde vinha, você só chamava a pessoa para a igreja e ela vinha, então foi porque o verdadeiro Pai pagou o preço. Então, nós temos que realmente relembrar e tomar essa posição realmente como famílias abençoadas, que nós não iremos fazer barganha para ganhar as pessoas, mas nós iremos ganhar através de nós termos condição. Se a gente tem condição, Satanás tem que soltar a pessoa, não tem jeito. As pessoas seculares detestam sofrimento e fogem dele. A Igreja da Unificação ensina acerca do sofrimento de Deus, o qual é mais miserável que qualquer outra situação de sofrimento. Então, aquele coração realmente que o verdadeiro Pai encontrou de Deus foi somente sofrimento, né, durante toda a história. Imagine 1,5 milhão de anos de pessoas se matando. Antes de Noé vir na Terra, as pessoas matavam como se fosse matar uma formiga, matando o ser humano. Geralmente nós, que somos muito insensíveis, até pisamos numa formiga e nós não sentimos muita coisa, não. Mas realmente o ser humano foi muito terrível, foi muito escuro durante a história. E Deus teve que ficar quieto. Imagine alguém chegar e matar o seu filho e você ter que ficar quieto, você não poder revidar. Então, esse foi o curso realmente que o nosso precioso Deus teve que passar por causa que Adão e Eva foram contra a vontade de Deus, né? Então, todos esses laços têm que ser restaurados, né? Todos esses laços que Satanás tem usado no ser humano até agora. Se algo infeliz acontece no mundo, a maioria das pessoas evitá-lo-ia e fugiria dele. Mas o lema do princípio da Igreja da Unificação é passar por tais situações de sofrimento. Então, a nossa tradição realmente, né, que nós não fugimos da situação difícil. Quanto mais sofrimento a Igreja da Unificação passava, mais ela crescia. Então, não podemos nos tornar as pessoas realmente que somos os descendentes dos nossos verdadeiros pais, levando uma vida realmente preguiçosa. Não tem como. Realmente não tem jeito de nós nos tornar os filhos do coração de Deus, levando a vida preguiçosa. Somente quando nós sacrificamos e nós vamos pelo caminho realmente do sofrimento, nós vamos pelo caminho da dificuldade, é daí que a gente vai ganhar a condição realmente para termos vitória, né? E nessa época, realmente, nossa responsabilidade realmente é auxiliar, né, nossas figuras centrais. E nós só poderemos ganhar a vitória no Brasil, realmente, se a gente for capaz de fazer o Johnson, né? Ir pelo caminho realmente da dificuldade, né? Não tem outro caminho para nós. Né? Todas as pessoas no mundo tentam evitar sofrimento, mas originalmente não devia ser assim. O verdadeiro Pai fala, né, que realmente quando a gente passa pela dificuldade, a gente tenta evitar de qualquer preço. A gente fala, não, eu vou pagar quanto for necessário para me sair dessa situação. Então, mas realmente os membros da Igreja de Unificação, eles tentam ganhar vitória. A tradição nossa realmente é de ganhar vitória através realmente de ir pelo caminho da dificuldade, realmente. Não tentando realmente barganhar nada. Nós
nossa tradição realmente é pagar o preço que for necessário, né? E ir para onde tem mais sofrimento. Lembro-me quando eu fui ficar membro interno em Campo Grande, as pessoas falavam para mim, não, você não deve ir para lá, porque lá você vai passar muita fome, vai fazer 1000 veneração todo dia, 3000, você vai realmente sofrer muito lá. Lá, se você não obedecer, você vai sofrer as consequências e tudo mais. Mas realmente, meu coração realmente era de ir para aquele lugar, realmente, o caminho mais difícil, nunca pelo caminho mais fácil, né? Então, porque a tradição nossa, realmente, né? Ir pelo caminho realmente mais difícil. O caminho do verdadeiro pai nunca foi o caminho fácil, né? Ele nunca esperou realmente ganhar alguma coisa com facilidade. E nós também não devemos, como representantes dos verdadeiros pais, jamais devemos esperar ser vitorioso através de ir por um caminho de facilidade. Nunca há perfeição numa vida fácil. A perfeição vem através de você realmente pagar a indenização, fazer Johnson sofrer. Não tem jeito. Você pode ouvir muitas pessoas falando, nós poderemos ouvir que agora não é a era realmente do sofrimento, agora é a época da bonança, mas realmente, se não fizer Johnson, não tem como ganhar a vitória. Não tem jeito. Essa força torna-se o motivo de ação explosiva e ilimitada. Esta é a grande força da lei, força da igreja da unificação. Então, realmente, quando a gente passa pelo caminho de dificuldade, realmente você tem muito mais motivação. Imagine agora que nós, os membros dos anos 80, não tivéssemos passado por aquele caminho de dificuldade e vencido, realmente. Nós seríamos pessoas muito fracas, né, que nos abalaríamos com qualquer situação fácil ou com qualquer situação difícil que fosse colocada no nosso caminho. Mas realmente eu lembro-me que o nosso caminho, os membros dos anos 80, realmente eu era criança, mas eu já estava realmente no processo, realmente para me moldar para estar aqui hoje. E se a gente fosse pessoas que nos abalássemos pelas dificuldades que aparecia naquela época, realmente não poderíamos ser vencedoras agora. As pessoas novas realmente que entraram na igreja depois dos anos 2000, não pode imaginar a vida daqueles primeiros membros, né? Muitos deles perderam a fé durante o caminho, porque realmente os anos 80 foram teve que pagar muita indenização. Eu estou falando da época que eu lembro, ainda nos anos 70, 60 e 50, aqueles primeiros que acompanharam os verdadeiros pais, ainda foi muito mais difícil. Mas eu posso falar dos anos 80, realmente, e dos anos 90. Então, realmente, era a palavra indenização. Agora nós temos que fazer Johnson. Mas se tem alguma pessoa que não gosta da palavra indenização, agora é Johnson. Então, tínhamos que fazer muito Johnson naquela época. Teve que pagar muita indenização, realmente, para que a gente tivesse força para estar aqui. E agora, se vocês deixarem os seus filhos, netos, que virão pela frente num caminho muito fácil, realmente eles serão pessoas muito fracas. As pessoas fracas não podem resistir a nada que Satanás coloca no caminho delas. O mundo contrário, se tiver alguma dificuldade, essa pessoa vai acabar escapando e não vai ser capaz realmente de ser vencedor. Então, irmãos e irmãs, essas eram as palavras, né, que eu queria falar esta noite para os irmãos. Lembrando que temos um evento agora às 9h30 da noite, agora, 21h30, um festival junto com a Coreia. Então, para que todos possam participar. E o senhor Anderson pode dar mais ênfase depois nos avisos de notícia. Então, vou terminar com oração, porque temos ainda outras atividades para fazer hoje, tá bom? Vamos orar. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu e terra, humanidade, agradeço, Pai Celestial, por vós permitir esta noite que eu pudesse realmente, Pai Celestial, vir aqui junto com a nossa comunidade para realmente transmitir, Pai Celestial, um pouco das tuas palavras. E assim, Pai Celestial, querendo me colocar realmente nas tuas mãos, Pai Celestial, me colocar sob o teu controle.
Eu agradeci nesta noite pelos irmãos que puderam participar, que todos eles, Pai Celestial, possam realmente, durante essa semana que vai se iniciar, receber muito amor de Ti, Pai Celestial, e receber a Tua graça durante essa semana. Pai Celestial, nós somos agraciados, nós somos pessoas realmente, Pai, que nascemos na época melhor que tinha para existir. E por isso, Pai Celestial, a determinação é seguir a linha de frente. Nunca recuar, Pai Celestial, e sempre ser os filhos realmente, Pai Celestial, que pode dar alegria para Ti. Pai Celestial, sabemos que muitas das vezes nós não somos aquelas pessoas realmente que Vós espera que seja, mas prometemos realmente, Pai, que nós iremos nos tornar pessoas maduras. Nós não seremos mais criança, Pai Celestial. Nós não queremos mais ser aquelas crianças que realmente andam puxando a vossa saia, Pai Celestial, puxando, Pai Celestial, as vossas vestes, pedindo coisas. Mas nossa determinação é que nós iremos nos tornar pessoas maduras realmente para se tornar famílias Tchombo. Pai Celeste, eu te agradeço nesta noite, agradeço vós e sempre, Pai Celestial, todos os dias de vida. Fazendo assim esse relatório, em nome de Zé Marcílio Lima de Almeida, pela família Citral, pela bênção, Adiu. Obrigado, irmãos.